Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, aqui está tudo bem, em nome de Jesus. Mais uma terça-feira, juntos com os irmãos aí, para falar sobre um assunto: adoção, um dos benefícios da salvação. Tá bom? Você que está aí conosco, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, em nome de Jesus, e nos desse a sua atenção, para que venha entender algumas coisas interessantes nessa noite. Amém? Pegue a sua Bíblia aí, coloque ao seu lado, e hoje a gente vai entender sobre adoção. Tá? Estamos começando mais um crescendo na graça e no conhecimento, e a gente vai iniciar com uma oração. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, diante de Ti, ó Pai, nós queremos desde já agradecer pelo período de oração que tivemos, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos proporcionou dessa forma. Também já quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo agora para participar, ó Deus, de mais um ensino, ó Senhor. Ó Deus dos céus, nós apresentamos diante do Senhor este ensino, e que as pessoas que estão assistindo, ó Deus, venham, ó Pai, da parte do Teu Espírito, em nome de Jesus, entender. E as pessoas venham, ó Deus, compreender o que é adoção, ó Pai, em relação ao Senhor, ó Deus. E em nome de Jesus, Espírito Santo, usa a minha mente, concede sabedoria, ensina-nos no falar, todo atrapalho, empecilho, venha a cair por terra, e o Seu nome em tudo isso venha a ser glorificado, Jesus. É isso que eu peço. É isso que eu imploro, desde já, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você que está conosco aí, pega a sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, e vamos estudar a palavra de Deus. Vamos analisar os textos, em nome de Jesus. Amém? Estamos em uma série de estudos e estamos falando sobre os elementos da salvação. Falamos da salvação, entendemos que não é simplesmente confessar Jesus e pronto. Não entendemos o que acontece quando confessamos e cremos, e por esse estudo você está tendo uma ideia do que acontece dentro do confessar Jesus, dentro do crer em Cristo Jesus, entregar a sua vida. E é isso que a gente está falando. Já falamos de justificação, falamos também de regeneração, e hoje vamos falar sobre adoção. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. E é sobre essa doutrina da adoção que a gente vai tratar nessa noite. Amém? Primeiro, a palavra adoção, traduzida, uma palavra grega, que significa uidesia, que significa estar em um lugar de filho. Não se refere necessariamente a um órfão ou um adulto que queira adotar um órfão. Em relação a Deus, a palavra uidesia significa Deus adotando pessoas, a humanidade, em Cristo Jesus.
Amém? Bem disse Jesus, através da alegria do Espírito Santo, um dos textos sagrados diz, que Jesus se alegra e começa a proclamar as palavras dizendo: Pai, graças eu te dou, porque escondestes dos sábios e dos escondidos, dos sábios e dos entendidos, e revelaste aos pequeninos. Ali mostra o verdadeiro relacionamento que Deus revelou através de Jesus Cristo. Mateus 11. Amém? Então, nesse texto de Mateus 11, vai falar sobre isso. E 11:28 vai falar o chamado, o convite de Jesus. Então ele não simplesmente está convidando, mas ele está convidando para ser adotado, para ser membro da família de Deus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, essa palavra adoção, como eu já falei, do grego é uitesia, né? E eu gostaria de citar alguns textos que falam sobre essa doutrina da adoção. Separei aqui 7 textos para que venhamos meditar nesse texto. Você que está com a Bíblia aí, porque eu falei a você para pegar a sua Bíblia, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no primeiro texto, no primeiro versículo que se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 5. Amém? Enquanto você abre aí, eu espero para que venhamos ler juntos as Escrituras Sagradas. Efésios capítulo 1, versículo 5. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Glória a Deus. Vamos ler. Olha como o texto diz: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Amém? Esse é o texto. Em outra tradução diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito significa boa vontade, bom intento, benevolência, deleite, prazer, satisfação. Ou seja, já entendemos que quando Deus predestinou, Deus Pai predestinou-se a nos adotar como um filho por intermédio de Jesus, Ele fez isso de uma maneira prazerosa, com benevolência, com satisfação, com prazer, com boa vontade. E é interessante tudo isso, porque ele nos predestinou. Mas Ailton, como? Eu sou predestinado? Você é predestinado quando entra no plano do Pai de ser adotado através de Jesus Cristo. Então não tem escolhas? Tem sim. Mas eu quero te dizer que esse predestinar é porque Deus, Ele é onisciente. Ele se antecipa a fazer esse plano. Ele se antecipa
a querer você e eu como filho, adotado através de Cristo Jesus. E ele fez isso com boa vontade, com bom senso, com benevolência. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Gostaria também de compartilhar outro versículo. Abra comigo em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Você que está nos assistindo aí, abra comigo em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Louvado seja o nome do nosso Deus. Abriu aí? Olha como o texto diz. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membro da família de Deus. Em outra tradução, assim já não sois estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A palavra estrangeiro traz o entendimento de sem conhecimento, sem nenhuma parte, desconhecido. Então você entende que Jesus, Deus, aliás, Pai, o nosso Pai, sabia que éramos estrangeiros, desconhecidos. Mas ele, no texto, diz dessa seguinte forma: vocês não são mais estrangeiros. Vocês não são mais peregrinos. Quem fala esse texto é Paulo. Mas vocês são concidadãos do povo e membro da família de Deus. Paulo, ele trata essa doutrina de adoção dessa maneira. Ele diz: vocês são concidadãos. Concidadão significa um indivíduo ou indivíduos que são da mesma cidadania. No caso do que estamos estudando, da cidadania de Deus, da família de Deus. Então você não é mais estranho e nem peregrino. Você é concidadão da família de Deus. E foi exatamente isso que Deus realizou por intermédio de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, vamos para outro texto que retrata também sobre a adoção. Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 12. Um texto maravilhoso também. João, glórias a ti, Senhor. João, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler, achou aí na sua Bíblia? Vamos analisar o texto. Olha o que o texto diz: mas a todos que creram nele e aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem com o resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Olha o que o texto diz, que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ou seja, mas todos quem? Todos que creram em quem? Em Cristo Jesus e aceitaram Jesus, ele deu o direito de ser filho de Deus. E é interessante que direito só vem através da adoção.
Porque na justificação você não tem direito nenhum. É o próprio juiz no tribunal de Deus. É como se Deus, ele decretasse a favor do condenado, no sentido você estava morto, condenado, e Deus, ele bate o martelo em favor de você, não te inocentando daquilo que você fez por suas próprias ações, mas sim por intermédio de Jesus Cristo. E é isso que é interessante, isso é justificação. Regeneração é o ato do Espírito Santo dentro de você, ou seja, te regenerando, te trazendo uma natureza de Deus em nome de Jesus. Isso a gente estudou na aula anterior. Amém? E é esse texto que nos chama a atenção, direito. Pela adoção você tem direito de ser filho de Deus. Porque o direito foi dado por intermédio de Jesus. Amém? A palavra direito significa poder, autoridade, legalidade. Então, você entende que sobre o texto você tem legalidade, tem direito, tem autoridade de filho. Glória a Deus. Espero que vocês estão entendendo e anotando esses textos para que vocês venham meditar. Quero também citar outros textos. Esse se encontra em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Do versículo 14 ao 17, e depois a gente pula para o 29, amém? Romanos capítulo 8, vamos entender um pouco desse texto. Olha o que o texto diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que o torne de novo escravos e medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos os seus herdeiros. E portanto, co-herdeiro com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Versículo 29. Pula para o versículo 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhante à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Que palavra abençoada, que texto maravilhoso. Olha só, Deus, além de nos integrar na sua família, Ele coloca o seu Espírito em nós. E esse Espírito, ele testifica, dizendo que somos verdadeiramente filhos de Deus. E isso é maravilhoso. Ele confirma que somos filhos de Deus. Co-herdeiro significa ter
os outros, no caso aqui Cristo. O texto deixa entender dessa maneira. É como se Jesus, o único e supremo unigênito de Deus, é como se o Pai, em João capítulo 1, versículo 16, Deus o amou de uma tal maneira, ou seja, não tem explicação por o amor de Deus. Deus, ele dá o seu único filho, mas o seu único filho, ele tem a natureza de Deus. O Verbo se fez carne. E é interessante que ele tira toda a sua glória e vem à terra de maneira humana. Mas ele vem com um objetivo, com um propósito, para cumprir o bom propósito, o beneplácito da vontade de Deus. E Cristo, vindo, ele nos torna filhos e também nos torna co-herdeiro com ele da sua glória futura, porque estamos na terra. Louvado seja o nome do nosso Deus. No versículo 29, ele vai dizer, de antemão, ou seja, muito antes, ele já predestinou, de novo a palavra predestinou, a semelhança do Filho. Ou seja, quando entramos na família de Deus, como somos adotados, nós passamos a ter o direito e também passamos a ter o Espírito de Deus, que cogita com o nosso Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e chamamos Deus de Pai, Abba Pai. Essa expressão, Pai, meu Pai, é essa intimidade que Jesus dá para aqueles que confessam, para aqueles que recebem a adoção. Glória a Deus. Outro ponto, Deus de antemão nos predestinou para sermos igual a Cristo. Igual a Cristo no sentido, não no sentido de divindade, no sentido de deidade, mas no sentido de receber a vida eterna. Nós iremos ser, nosso corpo será glorificado, essa matéria já não existirá mais quando o tempo de Cristo acontecer sobre a nossa vida. Quando Cristo nos buscar, vir nos buscar, tudo isso ficará. Então o propósito de Deus, Pai, é de agregar a humanidade à família através de Jesus Cristo, era de conceder o seu Espírito para que possássemos chamar Abba Pai, meu Pai, conhecê-lo mais, e também de tornarmos igual, semelhante a Cristo. Então nota-se isso na sua mente. A adoção tem tudo isso. Gostaria de ler com você também, lá em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, do 1 ao 2, e depois você pula do 9 ao 10. 1 João capítulo 3, versículo 1 ao 2, e depois do 9 ao 10, vamos ler o texto. Olha o que o texto diz. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, olha só, o que de fato somos, mas quem pertence a este mundo, não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece.
Amados, já sois filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele. Olha só, de novo, a sua semelhança, pois veremos como Ele realmente é. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama os seus irmãos, não pertence a Deus. Está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 2, depois do 9 ao 10. Olha que o texto nos diz, olha a expressão, como é grande o amor do Pai. Esse João que escreve essa mesma carta, ele escreve o evangelho que leva o seu nome. E ele traz essa mesma expressão, de tal maneira, como é grande o amor de Deus. Você só foi adotado através de Cristo, porque Deus demonstrou o seu grande amor. E esse amor não tem explicação. E esse amor é tão contundente e maravilhoso que o escritor ele não consegue definir. Então ele usa essas expressões. E ele afirma dizendo, de fato, somos filhos de Deus. Então, logo que somos filhos de Deus, o mundo não nos reconhece. Não nos reconhece que somos filhos de Deus. Porque também não conhece a Deus. E é interessante que ele diz, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Agora o pecado, quando você é adotado por Deus, pelo Pai Celestial, através de Jesus, a vida de pecado que você tinha, já não faz mais parte de você. Por quê? Porque você é nascido de Deus. Porque você é membro da família, do povo de Deus. E o pecado não tem que ser contínuo na sua vida. O pecado é um acidente. Um acidente que não acontece todos os dias. Ele não tem que ser contínuo. Porque você é nascido de Deus. Glórias a Ti, Senhor. E é interessante, ele deixa como conseguimos identificar um filho de Deus. Ele diz assim, assim podemos identificar quem é o filho de Deus e quem é o filho do diabo. Ele faz essa conclusão. Quem não pratica a justiça, ou seja, quem não vive como justificado, e não ama os seus irmãos, não pertence a Deus. Então não tem lógica eu ser participante da família de Deus e não amar os meus irmãos. Porque os membros da família de Deus só existe um perfeito, Jesus Cristo. E todos
são imperfeitos, que um dia encontrarão a perfeição. Na verdade, alcançarão a perfeição. E ele deixa identificando: aquele que não ama o seu irmão, esse não pertence a Deus. Ou seja, não pertence à família de Deus. Porque a família de Deus, ela é baseada no amor. Porque a Bíblia fala, usando a palavra amor, como Deus. No grego, ágape. Um amor profundo. Um amor sem palavras. Um amor que excede ao nosso entendimento. Então entendemos que se eu pertenço, se eu sou adotado, se eu pertenço à família de Deus, eu tenho que amar o meu irmão. Vamos para o último texto, que se encontra em Romanos capítulo 9, versículo 26. Olha o que o texto diz. A esse respeito, Romanos capítulo 9, versículo 25 e 26. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias, um dos profetas menores do Antigo Testamento: chamarei o meu povo, aquele que não era o meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. E também, no lugar onde lhe foi dito: vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O profeta, ele usa essa expressão para indagar aquilo que Deus faria através de Jesus Cristo. Então ele usa essa expressão dessa maneira: eu vou chamar um povo, meu povo. Eu vou amar um povo que eu nunca amei. Eu vou chamar de filhos aqueles que nunca chamei. Então ele usa essas expressões para declarar sobre a família que Deus Pai constituiria em Cristo Jesus. Mas aí, como eu faço para ser adotado por Deus? Fácil, mas fácil na fala, mas na prática depende muito de você. Porque Deus, conforme Efésios capítulo 1, ele vai falar sobre isso, que ele se antecipa em planejar antes da queda de Adão e Eva. Ele já pronuncia-se o plano dele de salvação. Então, a salvação não é pelas obras, mas sim pela graça, porque o próprio Deus, se antecipando, ele dá de livre vontade. E isso que é maravilhoso, e é isso que é chamado graça. Por quê? Porque antes de acontecer conosco, ele já se planejou. E oferecendo aqui a Ailton, aqui você que está escutando, mas você tem que o quê? Confessar e crer. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessa com a sua boca e você crê no coração, você será salvo. Então, Ailton, o que você está dizendo? Eu preciso confessar Jesus para ser adotado por Deus? Sim. Precisa. Ah, mas Ailton, todos não são filhos de Deus? Em certo sentido. Em certo sentido, todos são filhos de Deus. Mas qual o certo sentido? No sentido que todos foram criados por Deus. Ou seja, são criaturas
para você entender melhor. Então essa tese que colocam dizendo eu não preciso de Jesus Cristo para entrar na família de Deus, porque eu sou filho de Deus, está errado. Só podem ser chamados filhos, verdadeiramente filhos de Deus, aqueles que entram pela porta das ovelhas, ou seja, por Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu só posso fazer parte da família de Deus, eu só posso receber essa adoção da parte de Deus se eu entrar por Cristo, ou seja, se eu confessar Jesus. Isso é uma triste, mas é real. Isso é triste, mas é real. Para com essa tese de dizer, eu não preciso de Jesus, eu sou filho de Deus. Tenho Jesus, tenho Deus no meu coração. Ser bom não define que você é filho de Deus. Glória a Deus. Para terminar, eu gostaria de dar alguns exemplos para você entender melhor sobre esse assunto, que nem todos são filhos de Deus. Por exemplo, o oleiro, ele dá forma ao vaso, certo? Porém, o vaso é filho do oleiro? Não tem lógica. Não é filho. E sim sua criatura. Aquilo que ele formou. Algo criado pelo oleiro, certamente. Assim, Deus é o grande oleiro. Está escrito em Isaías 64, verso 8. Então você entende dessa forma. Tudo que Deus criou é criatura. Aí vem a pergunta: eu sou criatura? Como eu posso me tornar filho? Confessando Jesus, recebendo Jesus. Direito, poder. E é isso que eu tenho a trazer a vocês. Na próxima aula eu quero falar sobre os benefícios. Os benefícios da adoção. Eu nem falei, só citei alguns textos. Mas que Deus possa te abençoar. Se você anotou todos esses textos, medite nele. Procure entender o que você está fazendo dentro, quando você confessou Jesus dentro da igreja. Procure entender tudo isso. E você que está me assistindo e ainda não confessou Jesus, confesse Jesus e seja agregado da família de Deus. Receba essa adoção da parte de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Se você está recebendo essa palavra, se você que ainda não é da família de Deus, quer ser da família de Deus, se ajoelhe. E se você que é da família de Deus, que ainda não entende, ore junto comigo em agradecimento a essa adoção que o Pai Celestial nos concedeu em Cristo Jesus. Pai, ore junto comigo. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor nos deu o direito. Nos deu o direito de ser filho de Deus por intermédio de Jesus. Então eu não confessei Jesus Cristo simplesmente por confessar, Pai. Não. O processo da salvação aconteceu sim na minha vida, na vida daqueles que estão orando. Porque o seu Espírito nos testifica dizendo que somos filhos do Senhor. Mas os seus textos sagrados diz também que teremos a mesma semelhança de Jesus Cristo.
Também os seus textos sagrados diz que podemos chamar o Senhor de Abba Pai, meu Pai. Então eu já te agradeço por isso. E também os teus filhos que estão orando, agradecendo, obrigado por eles, porque a adoção da parte do Senhor é maravilhosa. Porque se for levar no sentido da adoção, ninguém nos queria, mas o Senhor Pai nos adotou de antemão. Éramos peregrinos ou estrangeiros, mas nós não somos mais desconhecidos. Glórias. E o Senhor, de modo maravilhoso, se antecipa a nos adotar como filhos. Glórias. Obrigado, Senhor. Muito antes do mundo existir, o Senhor já nos predestinou para ser adotado. Pai, obrigado. Obrigado pelos seus filhos também. Também quero apresentar essa pessoa que o Senhor, que entendeu e que quer ser participante da família de Deus. Pai, visita ela, Espírito Santo. Visita ela de um modo estondoso e que ela sinta esse abraçar, que ela sinta esse consolar de uma família, de um pai, em nome de Jesus. É isso que eu peço. E já finalizando por esse estudo, quero te agradecer e te louvar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fique com Deus. Deus o abençoe. Medite nos textos. Na próxima terça-feira vamos falar sobre os benefícios da adoção. Em nome de Jesus, fique com Deus.